Eu deixei um post lá no Instagram pedindo para que vocês me mandassem perguntas e as dúvidas que vocês tinham sobre como montar um bom cronograma de estudos. Vocês me mandaram várias dúvidas e baseado nisso, hoje eu vim trazer algumas dicas e falar um pouquinho sobre como montar um bom cronograma de estudos. Bom, eu acho que o primeiro passo para fazer um bom cronograma de estudos é definitivamente saber o que tu quer, qual prova tu quer prestar e entender quanto tempo tu tem até essa prova. Por exemplo, se tua meta, se tu tá estudando pro vestibular da federal do teu estado, ou se tu tá estudando, sei lá, pro Enem, tu precisa saber que dia essas provas vão acontecer e que dia tu quer começar a estudar pra te ter noção de quantas semanas e quantos meses tu tem até a prova chegar. Então tu precisa saber o tempo que tu tem até o teu objetivo pra poder se programar. Depois disso, tu precisa conhecer o edital da tua prova pra saber o que tu precisa estudar nesse tempo todo, o que tu precisa saber no dia dessa prova. Então, juntando a prova que tu tem, o tempo que tu tem até essa prova e as coisas que estão no edital, que é os assuntos que caem, tu distribui todas as coisas que tu precisa saber, que tu precisa estudar até lá. Por exemplo, tu tem 28 semanas e tu tem todos os assuntos. Então, divida e distribua esses assuntos durante essas 28 semanas. Uma coisa que eu acho muito interessante é, por exemplo, se tu tem 28 semanas até a prova, o que eu faria, isso é uma dica extra minha, é, por exemplo, eu tentaria dar conta de tudo em 24 semanas e as últimas 4 semanas eu só faria revisão, só faria as últimas provas do vestibular que tu quer prestar. Muitas pessoas acabam o cronograma na véspera da prova. Isso pode ser um problema porque às vezes tu não conseguiu ainda revisar direito as coisas. Mas enfim, o quarto passo é sobre como montar esse cronograma e sobre como distribuir esses assuntos e essas matérias ao longo de todas essas semanas que tu tem. Primeiro que eu acho que é muito bom tu ter metas diárias, semanais e mensais. Tudo isso é muito importante pra te ir vendo a tua evolução. Eu acho que fica muito mais palpável assim como tá sendo o teu crescimento ao longo daquele tempo que tu tem pro teu cronograma até a prova que tu quer fazer. Nessas metas, é muito importante que sejam metas reais. Então, tenha noção do que tu tem capacidade pra fazer durante um dia, durante uma tarde, durante uma semana. Não coloque metas completamente inviáveis, porque isso só vai te deixar frustrado. Se tu preferir, começa aos poucos e se tu for vendo que tu consegue dar conta de mais coisa, depois que tu for criando esse hábito mesmo, tu tá conseguindo estudar por mais tempo, tá conseguindo ver mais coisas, vai adiantando as coisas que tá no teu cronograma. E bom, uma coisa que eu acho muito importante é começar pelo pior e começar pela tua dificuldade. Isso não só no dia, por exemplo, hoje é segunda-feira, eu vou sentar e estudar. Hoje eu vou começar pela matéria que é pior pra mim. Hoje eu vou começar por física. Hoje eu vou começar por gramática, que é onde eu tenho dificuldade. Porque é o começo do teu dia. Então, é normalmente onde tu vai ter mais energia. Mas não somente no dia, na semana. Coloca as matérias piores e mais pesadas no começo da semana. Coloca as matérias piores e mais pesadas nas primeiras semanas do teu cronograma. Do tipo, primeira metade do teu cronograma são as matérias mais pesadas que tu tem mais dificuldade. A outra metade são as matérias que tu tem mais facilidade. Isso porque o começo é sempre quando tu tá com mais energia. Lá na 24ª semana, tu já vai estar muito mais cansado. Isso porque a gente frequentemente deixa, isso é difícil, eu não gosto de escrever redação, vou deixar pro final do dia. Eu não gosto de matemática, vou deixar ela pro final do dia, vou deixar ela pro final da semana. Só que pode acontecer algo imprevisto, tu pode estar muito cansado e não dar conta. E se é uma coisa que tu tem dificuldade, tu precisa fazer isso com mais tempo, com mais atenção. Tu precisa se dedicar um pouco mais. Se tu acabar deixando o que tu mais precisa, tua maior dificuldade, lá pra sexta-feira às 5 horas da tarde, é muito provável que tu não consiga aproveitar da melhor forma essa matéria e tu vai continuar sempre com dificuldade naquilo. Então, definitivamente, priorizar tuas dificuldades e não só priorizar trazendo elas pra frente, então fazendo elas começando pelas tuas dificuldades, mas eu acho que tu tem que deixar mais tempo pras tuas dificuldades. Por exemplo, às vezes em 1 hora tu consegue revisar aquele assunto de história que tu tem facilidade, mas em 1 hora talvez não seja o suficiente pra te aprender aquela parte da redação, ou aprender aquele assunto de trigonometria, enfim. Mas eu sempre começava com o que eu tinha mais dificuldade e eu deixava mais tempo para as coisas que eu tinha mais dificuldade. Mas isso é uma questão bem pessoal de quantas matérias tu vai fazer por dia, quantos assuntos e quanto tempo tu vai ficar em cada assunto. Eu, por exemplo, ficava muito pouco tempo estudando a parte de humanas, por exemplo. Por
porque era uma coisa que eu tinha facilidade, então eu só revisava meia hora, fazia os exercícios e era o suficiente. Mas eu começava o dia com, por exemplo, 2 horas de física e 2 horas de matemática. Então isso é uma coisa bem pessoal, bem relativa, porque vai depender de quanto tempo tu precisa demandar para cada matéria, e isso só tu vai saber. Eu talvez precisasse de 2 horas para matemática, mas talvez para ti meia hora seja o suficiente, tu precisa de 2 horas para estudar geografia. Outra coisa que eu acho muito importante é, quando tu fizer o teu horário do dia, por exemplo, tem o cronograma da semana, não coloca tipo biologia e matemática. Coloca, eu vou estudar biologia, mas eu vou fazer, por exemplo, hoje eu vou estudar PORI. Coloca o assunto que tu tem que estudar naquele dia, porque isso fica muito mais fácil, muito mais organizado, tu sabe exatamente em qual ponto da matéria tu tá. Outra coisa que tu precisa ter é uma planilha de revisão. Eu acho que ela é definitivamente uma parte muito importante, e eu fiz a minha planilha de uma forma bem simples, na verdade. Eu coloquei o assunto, a data que eu vi aquele assunto, então eu vi dia 1º de fevereiro. E daí eu coloquei os espaços que eu queria fazer essa revisão. Então eu queria revisar 24 horas depois, que seria dia 2 de fevereiro, e um mês depois, seria dia 1º de março. Então eu só ia dando check quando eu ia fazendo isso. Então pronto, já é dia 2, eu já revisei, vou lá e coloco um ok. E todo dia, depois que eu fazia as matérias do dia, os assuntos mesmo, eu ia lá, colocava o assunto, colocava o que eu tinha feito e deixava lá quando que eu tinha que revisar de novo. E sobre revisão, é uma coisa relativa. Tu pode começar o dia com a revisão, tu pode terminar o dia com a revisão, ou tu pode deixar sexta-feira pra revisar tudo que tu viu durante a semana. Eu já fiz os dois tipos e eu acho que, pra mim, o melhor foi deixar sexta-feira e sábado de manhã pra revisar tudo. Mas isso é o que funciona pra mim. Pra ti talvez seja mais fácil fazer todo dia, no final do dia, revisar o que tu viu no dia anterior, na semana anterior. Outra coisa que eu acho muito importante ter no teu cronograma é um dia só pra fazer provas, prática de provas, simulado. Seja um simulado inédito do teu cursinho presencial, seja um simulado de uma plataforma, ou seja uma prova antiga. Então pra mim o sábado de manhã é específico pra fazer prova ou pra fazer simulado. Eu acho que é legal tirar um período ali pra fazer uma prova, um simulado, pra ir vendo como tu tá e te nivelando. Outra coisa que eu acho muito importante no cronograma é, tudo bem, tu tem que ter o cronograma na semana, tu sabe o que tu vai fazer na segunda, na terça, na quarta, o que tu vai estudar, em que horário tu vai estudar, pelo que tu vai começar, mas eu acho que tu tem que colocar no teu cronograma o tempo que tu não vai estudar. Eu, por exemplo, estudo no máximo, hoje, né, no máximo até 7 horas da noite. Depois das 7 horas da noite, eu paro tudo que eu esteja fazendo, venho pra casa e vou descansar. Nos finais de semana, especificamente, eu só estudo no sábado de manhã, porque no meu cursinho sempre tem simulado. Todo o resto do sábado e todo domingo é único e exclusivamente pra eu fazer qualquer coisa que não tenha nada a ver com vestibular. A não ser que sejam leituras obrigatórias, que tudo bem. Mas o que eu quero dizer é, a gente fica atolando o nosso cronograma de coisas que a gente precisa fazer, e provas que a gente precisa fazer, e quantos exercícios a gente fez, e revisão. Só que nada disso vai funcionar, o teu estudo nunca vai funcionar se tu não estiver bem mentalmente. E eu tive que aprender isso meio que na marra, meio que quando eu pensava que tudo bem estudar 24 horas por dia, eu ficava das 7 da manhã até as 11 da noite estudando, e eu acabei no hospital. Então, eu diria pra vocês ter fixo momentos de lazer, momentos de estar com a tua família, de fazer nada, seja ficar olhando pra parede, mas momentos de descansar, porque isso vai fazer muita diferença na hora que tu vai estudar, porque tu vai estar mais relaxado, tu vai estar mais tranquilo, tu vai estar menos ansioso e tu vai render mais. O importante aqui na hora do cronograma e sempre na hora de estudar é qualidade e não quantidade. E depois disso, eu acho que a minha última dica é: tenha sempre um horário no final de semana pra dar uma olhada no teu cronograma, porque cronograma é um negócio que nunca vai estar pronto. E não se desespere, porque não significa que deu tudo errado, só que assim, cronograma é uma suposição, é um planejamento. Eu acho que eu espero levar 1 hora, mas assim, se em 1 hora tu viu que tu não rendeu, não largue, sabe? Não vai, ai, eu falei que eu ia estudar só 1 hora e agora é isso, eu tenho que render em 1 hora. Se tu vê que tu precisa de mais tempo, então dê mais tempo. Se tu viu que em 1 hora tu tinha deixado 2 horas e em 1 hora tu conseguiu fazer tudo e fez com qualidade, então passa para a próxima matéria. Eu lembro que na minha primeira semana tinha alguns assuntos que eu tinha conseguido ir pra frente, tinha outros assuntos que eu tinha ficado atrasada pro meu cronograma, e eu entrei em desespero total, porque eu pensei, pronto, isso aqui não vai mais dar certo, eu sou um fracasso, nada vai dar certo, eu nunca mais vou conseguir estudar sozinha não tem como, e eu não sei fazer cronograma.
Mas calma, não se desespere como eu sou uma pessoa bem desesperada, como vocês já perceberam. Mas a questão é, ele nunca vai estar pronto mesmo. Então, tu vai estipular um dia, um tempo, e às vezes não vai dar conta. Às vezes vai acontecer um imprevisto e tu não vai poder estudar naquele dia. E por isso eu gosto de fazer ele digital, porque assim fica muito mais fácil tu poder... Ah, essa semana não deu, então só joga pra outra semana que tu precisa fazer. E bom, são esses os passos que eu acho muito importantes. Mas agora eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram, que são perguntas mais específicas. A primeira delas é como eu vou estudar esse ano. Pra quem me acompanha aqui há mais tempo, é mais fácil entender como eu estudava, porque eu mudei meu método de estudos várias vezes, mas em 2019 eu vou fazer um cursinho presencial, então eu vou seguir o cronograma das aulas deles, a ordem de aula deles, eu vou fazer o extensivo, que é um ano inteiro, porque o meu objetivo tá lá no final do ano, então eu vou seguir esse cronograma de aula deles, e à tarde, depois das aulas, porque as minhas aulas são de manhã, eu vou participar de alguns projetos, por exemplo, o projeto de redação é à tarde, os plantões são à tarde, mas eu vou fazer única e exclusivamente prática de prova. Eu acho que pro nível que eu tô é ok fazer só prática de prova, eu não preciso mais voltar pra teoria, eu não preciso mais ficar fazendo lista de exercício, que pra mim também não funciona muito, então eu vou fazer provas das universidades que eu tenho como objetivo, e eu vou alternar entre as provas. Então se eu vou fazer 5 provas esse ano, por exemplo, prova 1, 2, 3 e 4, e 5, né, que são 5. Enfim, eu vou fazer, essa semana eu vou fazer a prova 1, semana que vem a 2, talvez, dependendo da prova, na semana que vem eu também faço a 3, depois 4, 5, depois eu volto pra 1, sempre nessa ordem. Outra pergunta que vocês me fizeram é como estudar. Qual método de estudo utilizar e, enfim, como estudar pra revisão, Isso é muito relativo, porque depende muito. Por exemplo, quando eu estudava em casa sozinha, tinha dias que eu assistia a aula, fazia lista de exercício, assistia a aula, fazia lista de exercício. Mas tinha dia que eu assistia todas as aulas de todas as matérias e depois fazia lista de exercício, uma atrás da outra, na mesma ordem que eu fiz todas as matérias, já pra ver se eu lembrava um pouco da aula que eu assisti, tipo, 4 horas atrás. Ou, por exemplo, quando eu tava no cursinho presencial, em 2017, eu assistia a aula de manhã e na mesma ordem que eu via as aulas de manhã, à tarde eu estudava toda a teoria da apostila e fazia lista de exercício. E no começo de 2017 eu ainda fazia resumo. Agora, no segundo semestre de 2018, eu também estudava na mesma ordem que eu tinha as aulas de manhã e eu só dava uma breve olhada sobre a teoria, ia pra lista de exercício e quando sobrava tempo fazia prática de prova. Então é uma coisa bem relativa, eu não faço mapa mental, eu não faço resumo, mas porque eu não aprendo escrevendo, eu aprendo mais praticando, então isso é uma coisa relativa. Outra coisa que vocês me perguntaram, ter horário fixo pra cada matéria ou horários livres e flexíveis. Isso eu entendi como, não sei se eu interpretei certo, mas por exemplo, às vezes tu colocou matemática, biologia, química e física nessa ordem, só que tu acordou e tu não tá afim de estudar matemática, não vai render matemática. Forço matemática ou começo por biologia, por exemplo? Eu nunca forcei. Eu sempre tento começar pelo mais difícil. Mas eu entendo que tem dias que não dá. Né? Então eu tento tornar isso um pouco mais flexível. Se eu vejo, por exemplo, que acabou o dia e realmente eu não tava esse dia pra cálculo e eu não consegui fazer as matérias de matemática ou de física, eu jogo elas pra frente, porque é sempre esse negócio de o cronograma nunca tá pronto, nem sempre tu vai dar conta de tudo que tu se propôs pra fazer. Desde que no final tu tenha feito tudo e bem feito, é isso que importa. Pesquisar as matérias que mais caem no Enem, por exemplo, é uma boa ideia pra quem vai estudar sozinho? E assim, vocês sempre me perguntam o que mais cai na UFSC, o que mais cai na UFPR, o que mais cai no Enem. Eu não faço a menor ideia, porque eu não estudo só o que mais cai, eu estudo tudo que tá no edital e faço prova antiga pra ter noção. Mas, por exemplo, o Enem tá mudando bastante, então tu não tem mais noção se o que mais cai vai continuar caindo. Às vezes a UFSC cobra o mesmo assunto 4 anos seguidos e daí no 5º ano ela não aparece nenhuma questão daquele assunto. E por isso o que eu faço eu estudo tudo que tá no edital e faço prática de prova pra saber como cada prova vai me cobrar. Porque o que muda de uma prova pra outra não é a matéria que cai. Por exemplo, cai trigonometria na UFSC, na UFPR, na UEM, no Enem.
só que cada prova vai te cobrar trigonometria de uma forma diferente. Como descobrir a ordem? Tu pode criar a ordem de acordo com o edital, começando do que tu tem mais dificuldade, ou tu pode seguir ordem de cursinhos online, do cronograma de cursos online, ou ainda tu pode seguir uma ordem de uma apostila. Por exemplo, a ordem do Farias Brito é completamente diferente da ordem do Positivo, que também é diferente da ordem do Poliedro. Tipo, a ordem que as matérias vão aparecer. Óbvio que, por exemplo, história sempre vai começar com pré-história e tudo mais, mas matemática não necessariamente. Tu pode começar por aritmética, por exemplo, tu pode já ir direto pra trigonometria. Uma pergunta que muitos me fizeram foi qual plataforma eu recomendo pra estudar, qual plataforma tem cronograma, e eu fiz um vídeo falando das 4 plataformas que eu mais gosto e que a gente tem cupom de desconto em todas elas. Eu deixo o cupom de desconto sempre aqui embaixo, mas eu vou deixar linkado o vídeo que eu falei sobre as 4 plataformas que eu gosto muito, e todas elas têm cronograma para as matérias que elas têm. Então, acho que são basicamente essas as dicas que eu tinha pra dar sobre como fazer um cronograma de estudos. Eu não sei se esse vídeo ficou muito bom de entender, porque agora aqui falando, sempre que eu tô gravando o vídeo eu penso, eu não sei se esse vídeo foi útil, se esse vídeo te ajudou. Comente aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz de saber. Curta o vídeo, porque eu também vou ficar muito feliz. E caso tu tenha alguma outra dica, alguma outra coisa que tu faz, algo que eu não comentei, que talvez eu tenha esquecido ou que talvez não seja tão importante pra mim, deixa aqui embaixo nos comentários, porque pode ajudar outra pessoa. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.